Você não é o que a sua mãe disse que você é. Você não é o que o mundo disse que você é. Você não é. Você é o que Deus disse que você é. O que a Bíblia disse que você é. Tome posse dessa palavra. Tome posse. Diga: eu sou quem dizes que eu sou. Eu sei quem é por mim e quem vai por mim até o final. Cante isso com autoridade na sua vida. Cante isso com força. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. 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 Deus me liberta, ninguém vencerá. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Levante suas mãos, tome posse dessa palavra. Há um lugar na casa do Senhor para a sua vida. Ele preparou um lugar para você. Tome posse dessa palavra. Não saia daqui diferente disso. Aleluia, aleluia. Deus nos ama, amém? Você tem essa certeza no seu coração? Glória a Deus. Nós vamos declarar isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, quem? Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Diga! Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? É verdade, ó Deus, não somos nada sem ti. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Nós te louvamos, ó Deus, pelo seu amor, pela cruz, ó Pai. Aleluia, ó Deus, não somos nada sem ti, ó Deus. Nós te exaltamos, ó Pai, aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé por Ele, Deus me ama. Nas lutas, se estou fraco, se eu sou caído, Ele não esquece de você, meu amado. Lembre-se sempre disso. Aleluia. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar.
esse amor. Podem ir sem correr, de buenas. Olha que maravilha, a benção. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Eu quero dizer uma coisa para vocês a respeito da palavra de hoje. Sabe aquelas histórias que pregador fica contendendo com Deus e o Espírito Santo para pregar algo que está no coração dele, na vontade dele, e o Espírito Santo começa a te impulsionar, começa a te levar para outro rumo, e você não consegue sair dele? E é tanto que a semana se passou, eu estive preparando palestras, aula da escola dominical, fiz aqui o mexã, amém? Da onde realmente Deus tem me dado a graça de ser usada no reino. Então, quando eu fui orar, o meu esposo perguntou qual vai ser o tema. E os filhos sempre também ficam perguntando, ei mãe, qual vai ser o tema da mensagem de hoje? Eu falei, não sei, eu tenho um texto bíblico que Deus me deu. Eu vou ler e vou ver o que o Espírito Santo revela. Porque na realidade, eu estava contendendo com Deus a semana inteira para pregar algo que estava no meu coração e com muita vontade de pregar. Só que o Espírito Santo de Deus estava me direcionando para outro lado. E aí, simplesmente como uma serva inteligente, eu obedeci. E ao obedecer, criou-se uma angústia, uma ansiedade, porque não era um texto, Lucas, que eu estava sendo preparado a semana toda para ministrar. Eu comecei a ler e reler, e parece que a Bíblia ainda estava em hebraico, aramaico, e eu falei, Jesus, eu sou totalmente dependente do Teu Espírito Santo. Aí eu me lembrei que o pastor Vladimir, ele tem por hábito dizer que o Espírito Santo de Deus sempre confirma a palavra para ele. Eu falei, olha Deus, eu acho que hoje eu vou pedir o manto do pastor, que essa palavra venha a ser confirmada. E no momento de oração, pura e simplesmente, eu caí em gargalhadas, porque Deus simplesmente usou a boca do Lucas para dizer exatamente a palavra que nós vamos ouvir nessa noite. Então eu tenho um recado já para o teu coração e para o meu coração nessa noite. A palavra que será ministrada, ela é necessária para fazer algo muito especial na minha e na tua vida. Ela pode te chacoalhar áreas na tua vida que estava adormecida e esquecida. Essa palavra pode trazer existência na tua vida, algo que você nem se lembra mais. Essa palavra pode trazer resposta ao teu coração, que você esteja orando há algum tempo e você acha que o silêncio de Deus também não é resposta. E essa palavra pode trazer ao teu coração ousadia, pode trazer ao teu coração confirmação de algo da parte de Deus, em nome de Jesus. Eu quero pedir auxílio do pessoal da mídia, para colocar o texto no telão, de 1 Reis, capítulo 18, e nós vamos ler do versículo 15 ao 21. Eu vou fazer igual o pastor, ali na letrona. 1 Reis 18, capítulo 15, diz assim: Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel, no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor Deus, sigue-o, se é Baal, sigue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Glória a Deus por essa palavra. Oremos. Senhor, a sua palavra foi lida. E eu estou sendo submissa à tua vontade nessa noite. Eu quero esvaziar de toda a minha ideia, de tudo aquilo que eu penso sobre a respeito dessa palavra, de tudo que eu já estudei um dia a respeito dela, de tudo que eu já ouvi como pregação. Porque nesse momento eu quero esvaziar de mim mesmo, para que o teu Espírito Santo venha ministrar à tua igreja a tua palavra de acordo com a tua vontade. Então, Senhor, uma vez mais, perdoa os meus pecados, purifica meus lábios, para que assim eu possa ser instrumento para a tua igreja, em nome de Jesus. Mais um pedido eu faço, toma nossa mente e o nosso coração cativo, para que nós possamos somente
ouvir a tua voz nessa hora, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém. Para contar melhor essa história, para chegar até o final desse versículo, onde um homem muito corajoso, um dos maiores profetas da Bíblia, apesar de ser uma incógnita em termos de biografia, a Bíblia não nos conta muito sobre Elias. Ele aparece de sobressalto no capítulo 17 e já desafiando um rei. Ele não chega de qualquer forma, ele já chega chegando, como diz por aí. Ele já chega todo cheio de Deus, todo cheio da graça de Deus. E aí nós vemos um homem de Deus, um profeta que nós malemar sabemos que a Bíblia narra que ele era tisbita, contra um rei chamado Acabe, que já reinava há alguns anos e já vinha de uma linha de reinado. Porém, ao chegar à conclusão desse homem, chegar diante do povo, ele primeiro teve que encarar um rei. E geralmente é o contrário. Geralmente a gente vê Deus falar com o seu povo e fez mal o que era aos olhos do Senhor, e o Senhor deixou que Israel passasse por algo. A gente vê o profeta pregando, a gente vê o profeta conclamando a nação a voltar-se a Deus. Mas dessa vez Deus inverte os papéis e ele chega diretamente ao rei. E ele não fala com o povo. Só no final, depois do que Deus falou através da vida dele, que honrou através da vida dele, porque a palavra que ele diz não foi de Deus, foi segundo a própria palavra dele. A ousadia desse homem disse que, segundo a palavra dele, não choveria em Israel por 3 anos. E Deus honrou cabalmente o que ele falou. Nós estamos falando de 2 homens hoje. Um que está literalmente do lado de Deus e que colocou a tua cabeça a prêmio para fazer aquilo que Deus queria e determinou na vida dele. O outro é alguém que é rei por consequência, porque ser rei é consequência, vem de uma dinastia. Só que quando ele toma a decisão de se casar com uma mulher que não era israelita, uma mulher cananita, chamada Jezabel, junto com ela vem os ídolos, os deuses daquele povo, e vê os postes ídolos, que são diferentes dos deuses, que sabe saber que era Baal e Azera. E aí o homem, ele começa a ser totalmente atraído pela adoração, pela religião e pelos deuses com D minúsculo da mulher. E inevitavelmente, quando um líder se curva, quando um líder enfraquece, quando um líder se contamina, inevitavelmente todos os seus liderados são contaminados. Porque ele tem você como referência, ele tem você como espelho, ele tem você como vitrine. E rei ainda por cima, ele poderia até ordenar, mas o povo não precisou ser ordenado. Começou a se fazer as estátuas de Baal, que era um touro. A imagem de Baal era um touro, que representava força e fertilidade. Rapidamente o povo começa a adorar aquele touro chamado Baal, buscando força e fertilidade. E vocês não têm noção das atrocidades que o povo de Deus fez em nome de Baal. Desde sacrifícios de crianças a Baal, a deusa Azera, que era a deusa da fertilidade e do amor, a deusa do poder. Eu posso dizer que hoje em dia, infelizmente, o espírito de Azera tem imperado quando vem o tal do empoderamento, do feminismo atual sobre a mulher, que é totalmente contraditório do que Deus tem para nós, do que nós conquistamos verdadeiramente e do que nós merecemos enquanto mulheres, amém? Azera era a deusa do empoderamento da mulher, porque a mulher poderia fazer orgias e sensualizar os homens, e ali elas conseguiam o que elas queriam. E foi assim que Jezabel chegou a ser rainha, e rainha não de qualquer lugar, mas rainha de Israel. Nós vamos ver que no capítulo 17, Elias aparece do nada para profetizar contra um rei e dizer: olha, tua casa pecou e pela minha palavra não vai chover. Ou seja, todo mundo vai pagar o preço pelo líder, pelo que ele fez de errado. A palavra do Senhor diz que Acabe foi o pior dos reis, desde os que te antecederam. De Saul até Acabe tiveram 10 reis.
Passaram-se pelo menos 100 ou quase 200 anos depois de Saul. Mas a Bíblia diz que ele foi o pior rei dentre os seus antecessores, porque ele foi o que mais pecou, ele foi o que mais bagunçou, ele foi o que mais trouxe imundícia para dentro de Israel, ele foi o que mais literalmente profanou o templo do Espírito Santo, que era o corpo, como o templo chamado como a casa de Deus, e assim por diante. Então o que eu quero dizer para você: toma cuidado com quem você segue, toma cuidado para quem você olha. Você tem uma estrutura, você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem uma escola bíblica dominical, você tem todo um concílio, você tem um colégio episcopal atrás de você, para te dar todo o auxílio que você precisa. Não precisa você, como ovelha, comer em pasto diferente, não, porque pastos diferentes estão ensinando coisas diferentes. A Jezabel trouxe essa cultura para o marido e introjetou isso de uma forma tão forte dentro dele, que inevitavelmente ele contamina a todos. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar sobre Jezabel. As pessoas, principalmente os pentecostais, eles têm o hábito de falar muito do espírito de Jezabel. Tenho certeza que o Lucas nunca foi pentecostal, mas já ouviu desse espírito de Jezabel, né? As irmãs do brincão, do batom vermelho, da unha pintada, né? A gente ouvia muito disso no meio pentecostal. E a palavra do Senhor nos revela que o espírito de Jezabel nada tem a ver com a roupa, nada tem a ver com a cor do batom, do esmalte, nada tem a ver com os adereços que a irmã use ou deixe de usar. Mas o espírito de Jezabel tem tudo a ver com sensualidade, tem tudo a ver, porque o espírito de Jezabel não serve qualquer um. Ela não é aquele espírito que vai agir na igreja para sensualizar qualquer irmãozinho. Ela quer quem está no púlpito. O espírito de Jezabel quer derrubar quem está no púlpito, porque ela procura derrubar profeta. E a palavra do Senhor, ela diz que o espírito de Jezabel é aquele que através da sensualidade influencia os outros. Jezabel, depois de 1 Reis, ela só é citada, sabe aonde? Em Apocalipse capítulo 2, no versículo 20, quando Deus está admoestando a igreja de Tiatira, dizendo: eis que tenho contra ti, que tem aceitado que Jezabel profetize e ensine dentro da igreja. O espírito de Jezabel é aquele onde a mulher quer se sobressair ao marido, é aquela que ela domina. Lembra quando o rei queria comprar a vinha de Nabote e ficou triste porque era herança, ele não podia tomar, e Nabote, se quisesse, venderia, e Nabote se recusou por várias vezes vendê-la. Não abriu mão daquilo que era a herança dele. O que a Jezabel fez? A primeira coisa que ela fala: você está aí chorando, você é o rei, e você não vai fazer nada para ter essa vinha? Então deixa, seu banana, que eu vou fazer alguma coisa por você. Pode deixar que eu dou um jeito nessa situação. Ela vai lá, levanta 2 testemunhas falsas para falar que Nabote. Engraçado, abri outro parênteses. Jezabel não era crente, não tinha nada a ver com Deus Yahvé, Jeová, o grande eu sou, mas ela conhecia as leis dele, assim como o diabo também conhece as leis de Deus, e ela vai usar às vezes a lei de Deus, a palavra de Deus contra nós. E ela simplesmente usa 2 testemunhas para dizer que ele profanou, que ele blasfemou, e ele é apedrejado até a morte, e ela presenteia o marido com a vinha de Nabote. Ali, aquela mulher, ela assina a sentença de morte sobre a vida dela, do marido e de todos os seus filhos. Eu não sei quantos eram, só sei te dizer que a partir dali Deus amaldiçoou toda a geração de Acabe. E quando chega num determinado momento, Acabe tem a sua geração inteira dizimada, exterminada, porque Jezabel passou por cima dele e fez algo contra um servo do Senhor. A primeira coisa que diz lá em Mateus 18, que é melhor que você pegue uma pedra, amarre no seu pescoço e se jogue no mais profundo mar, do que fazer um dos meus pequenos tropeçar. Tem hora que ele chama eu e você de meninas dos meus olhos, ninguém toca. E quando nós somos tocados, nós somos feridos de alguma forma, ele, o Jesus Cristo que nós servimos, diz em seu evangelho: minha é a vingança. Você não tem que se preocupar com isso.
Nabote foi honrado de alguma forma. E ali veio a profecia de que Acabe morreria e os cães lamberiam o seu sangue e que Jezabel morreria da mesma forma. O espírito de Jezabel, ele reina não só na igreja como no mundo secular, mas ele reina com sensualidade, tentando derrubar homens de Deus e principalmente dentro de suas casas, quando nós, enquanto servas de Deus, não seguimos os princípios da submissão. Porque quando a Bíblia compara o nosso relacionamento entre marido e mulher com o relacionamento que ele tem com a igreja, quando você desfaz alguma coisa com seu marido, você está falando que a igreja pode mandar em Jesus. Você está dizendo que o seu relacionamento com Cristo é você que manda. Sujeitai-vos aos seus esposos, como você se sujeita a Jesus, Efésios 5:23. Muitas das vezes, por mudança da nossa postura, nós estamos angariando sobre a nossa cabeça a ira de Deus. Mulheres, quando Deus quer usar mulheres, Ele usa mulheres para levantar homens. Nós vamos ver mulheres como Débora, que não deixou Baraque desanimar para ir para a guerra, porque ele estava com medo, ele sabia que o inimigo era maior, ele sabia que o inimigo tinha o maior armamento bélico da época, mas Débora, como profetisa e juíza daquela época, foi junto com ele, uma senhora idosa. Mas a Bíblia faz questão de falar de Débora, mas faz questão de falar de quem ela é a esposa, porque quando a Bíblia apresenta ela em Juízes 5, fala Débora, profetiza, juíza, porém, mulher de quem? Lapidote. Você sabe quem é o marido dela, porque ela o respeitava. E quando ela faz com que Baraque vá até a luta, ela dá uma profecia dizendo que Cícera, que era o general do exército alheio, seria entregue nas mãos de uma mulher. Todo mundo acha que foi Débora que matou Cícera, e na realidade não foi. Foi uma mulher chamada Jael, porque entrou dentro da tenda. E quando ele entrou dentro da tenda dela, ela deu leitinho, o cara dormiu. Mulher judia na época era muito habilidosa, muito forte. Elas armavam tenda, faziam trabalho braçal, davam bebida a camelo, tiravam água o dia inteiro. Lembra da Rebeca? Que deu água para 30 camelos para provar que merecia o Isaac? Tem mulher que não quer tirar um baldinho para merecer um Isaac. Um copinho. É bem por aí. E o culto não é para mulheres, mas vocês vão entender o que Deus está dizendo. Simplesmente o que Deus quer que nós entendamos é o seguinte: nós precisamos entender que nós somos criadas para auxiliar. E quando Deus quer levantar o homem, Ele usa mulheres como Débora, como Jael, como Abigail, que evitou uma desgraça. Mas quando o diabo também quer usar uma mulher para destruir o homem, ele usa Dalilas para poder destruir Sansão. Ele usa Jezabel para destruir um reino. E ele usa até para a própria Rebeca, que tirou água para 30 camelos, para enganar o próprio marido e destruir a sua própria família. Então nós, mulheres, precisamos nos lembrar que o espírito de Jezabel não está só na sensualidade, não está só aí no mundo não, está dentro de nós, quando nós não entendemos o que Deus tem para nós enquanto mulheres, servas, esposas e mães. Fechando o parênteses da Jezabel, que era necessário que você soubesse, ele diz isso para Acabe, e imediatamente Deus fala para ele: te retire, sai daí. E é engraçado, porque muitas das vezes a gente acaba não entendendo o que Deus quer. Ele dá uma ordem para eu encarar um rei, mas manda eu fugir? Eu tenho a ousadia de peitar um rei, mas eu tenho que correr? Ainda bem que ele era obediente, porque Deus fala: saia. E eu vou te dizer uma coisa: quando Deus está no controle de uma situação na minha e na tua vida, Ele não te joga ao ermo e saia, você caminha como você quer e chega em qualquer lugar. Ele dá endereço com CEP, GPS, tudo certinho para onde é que você vai. E Ele fala: você vai subir até o monte tal, perto do rio Jordão, que tem um ribeiro, e lá tem uma caverna. E lá, para lá, o homem todo ousado, todo cheio de Deus, que encara um rei no gabarito de Acabe, maldoso, malicioso, sanguinário, entra para dentro de uma caverna. E lá ele passa pelo menos 2 anos, porque ele tinha a caverna para se proteger do vento, do frio, do sol. Ele tinha um ribeiro de frente a essa caverna que o saciava a sede.
E ele tinha algo que é mistério de Deus, que era um corvo, que ia de manhã e à tarde, levar pão e carne fresca, porque Deus sabe como cuidar dos seus. Tem momentos que é para você falar e se calar e ir para onde Deus te mandar. Tem momentos que é para você falar e permanecer, porque Deus tem algo a honrar através da sua vida ali. E tem momentos que Deus fala assim: é tempo, Elias, porque eu quero guardar a tua vida. Não é tempo de você morrer, não é tempo de você ser xingado e blasfemado, não é tempo de você ser perseguido. Você sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus quer usar alguém na terra dos viventes, sempre vem a perseguição depois. Sempre vem alguém querendo levantar o seu passado para dizer se você tem ou não o gabarito para ter falado aquilo ou deixado de falar. Vem uma perseguição dentro e fora da igreja que a gente começa a não entender. E tem hora que Deus literalmente me esconde e te esconde dentro de uma caverna para que eu e você não venha morrer e perecer. Lá não tinha internet, não tinha jornal, não tinha fuxiqueiro contando para ele o que estava rolando lá em Israel. Ele estava guardado no Senhor. Escute, se nada está acontecendo na tua vida, você está achando uma calmaria, fica tranquilo, já vai passar. Deus está te guardando de algo, está te preparando para algo maior. Ele está restaurando as tuas forças. Ele está te ensinando que você pode depender dEle, que não vai faltar o pão e nem a carne, que Ele vai mandar o corvo, vai chegar de manhã com a porção só da manhã, e você vai ter que confiar que o corvo vai chegar à tarde com a porção da tarde. É assim que você confia em Deus, porque Ele dá tudo na porção certa, para aquele momento certo, e não murmure, porque a porção do dia seguinte chegará. A porção que você precisa nunca vai faltar. Quando chega o tempo de Elias dentro daquela caverna, é justamente quando o ribeiro seca. Para mim, o ribeiro, quando seca, significa, sabe o quê? Está acomodada já, viu, Silvia? Ficou mal acostumada, ficou mimada. Olha lá, eu cuidando, guardando, dando comidinha na boca, está lá mal acostumado. Então eu vou tirar você do comodismo. O ribeirão secou, Elias, e agora? Vamos caminhar? De novo, Deus dá o endereço com CEP, nome. Pode ligar o Waze e caminhar. Tem uma viúva na cidade de Serepta, e é engraçado que Deus diz no versículo 9, diz assim: eu ordenei a ela que te alimentasse. E aí o profeta sai, obviamente, na confiança de Deus, porque sem a confiança, sem a convicção de chamado, ele não teria a ousadia que ele teve. Ele vai. Só que quando ele chega lá, eu, pelo menos como ser humano, eu penso que eu ia encontrar uma viúva rica, que eu ia encontrar uma viúva, porque Deus deu ordem para ela me sustentar. Então eu logo penso, é alguém que está bem de vida, que é igual a viúva sunamita, que até construiu um quartinho para mim, que tinha pãozinho toda hora que eu passava na frente, ela me convidava para entrar. Parece que era a mesma viúva lá de Sunem, a sunamita, que aí a gente imagina, é uma viúva do mesmo tipo. Só que quando ele chega no endereço, ele começa a confirmar, será que é aqui? Você já passou por isso? De Deus te dar uma direção e você chegar lá e não, aparentemente com seus olhos você olhar e falar assim, mas Deus está nesse negócio? Porque a mulher estava catando graveto, e quando ele chega com o menu preparado, fala, olha, faz um bolo para mim, que eu estou com fome. A mulher fala, bolo? Meu filho, deixa eu te contar uma história, eu estou catando graveto, e só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer um bolo para mim e para meu filho, para comer e morrer. Comamos e morramos. Essa foi a palavra dele, da viúva. Se sou eu, já começo a falar, ué, esse GPS está quebrado, eu vou ver se eu coloquei o endereço certo. Deus não erra. E aí ele olha para aquela mulher e no versículo 13 ele responde para ela, não temas, faz o bolo, me dá um pedaço e vamos viver do resto. Escuta, quando Deus tem uma palavra sobre a tua vida liberada, a circunstância pode não sustentar a tua fé, a situação pode ser caótica, você pode olhar para aquela situação e falar assim, não tem como ser Deus no meio de uma situação dessa. Eu quero te dar uma excelente notícia, é Deus provando que é Deus, porque se Ele te leva na casa de uma viúva que é muito rica, que é muito fácil, você vai dizer, é fácil, Deus está usando alguém que tem para me sustentar, só que naquele momento Ele estava usando exatamente quem não tinha. E aqui vai um recado para quem pensa que não tem nessa noite. Você pensa que não tem nada para oferecer?
Já já está chegando Elias na tua porta e você vai ver o quanto que Deus vai multiplicar na sua vida, como foi profetizado através da palavra que o Antônio Lucas leu em 2 Coríntios aqui. A nossa sementeira vai aumentar, a farinha da panela não vai acabar, a botija de azeite não vai nunca chegar ao final, porque Deus estabeleceu uma bênção de sobrevivência sobre a vida do homem de Deus e sobre a vida daquela família. Deus abençoou 3 pessoas ao mesmo tempo. Ela, o filho e, óbvio, o profeta. Quando o profeta está lá, comendo e bebendo daquela farinha e daquele azeite, porque a gente não vê ninguém no mercado comprar porque não tinha dinheiro, muito menos. Então a gente vê que é uma multiplicação inexplicável, insondável e totalmente fora do que a nossa mente humana pode imaginar. Passa-se 1 ano. Ele tinha ficado 2 na caverna. Passa-se 1 ano na casa da viúva. E Deus fala para ele: agora é tempo de você se mostrar a Acabe. E é a palavra que nós lemos aqui. É tempo de você ir encontrar Acabe. Ele teria todos os motivos para dizer: eu não vou não. Não vou porque tem um exército à minha procura. E ele acreditava que ele era o último dos profetas. Quantas vezes você se sentiu só? Achando que você era único, que era a única passando por isso, por essa situação. E ele, quando ele sai, ele encontra Obadias, e Obadias o reconhece e reverencia-o como mestre. Olha, Elias. E Elias fala: vai, volta e fala para Acabe que eu, Elias, estou aqui, quero falar com ele. Obadias tem medo, porque Obadias tinha escondido 50 profetas num buraco, 50 profetas no outro, e alimentava com pão e água para Jezabel não matar. Você sabe o que Deus está dizendo para você? Você não é o único que está passando a pão e água, querido. Tem outros que Deus também escondeu, tem outros que Deus também guardou e livrou a vida, e está passando por situação parecida, igual ou muito próxima do que você está vivendo. Você não está sozinho, e Deus, do mesmo jeito que Deus cuidou de você, cuidou de mais alguns. Cuidou de mais alguns. Quando ele chega e se apresenta, Obadias também tem medo de se mostrar. Porque como Acabe era um homem sanguinário, se ele falasse: olha, eu encontrei Elias, ele vai achar que eu sabia onde o senhor estava. Eu nunca falei, ele pode me matar. Mas quando Deus ele traça um plano para a nossa vida, e nós resolvemos segui-lo, como o Antônio Lucas disse com muita propriedade aqui, nós renunciamos a nós para segui-lo, esse plano é perfeito. Jó 42, ele diz o seguinte, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Tem planos de Deus sobre a tua vida que você não conhece, mas que não serão frustrados, porque foi Deus quem planejou. Tem planos sobre a sua vida que você ainda não conhece, que Deus ainda não revelou ao teu coração, mas que já estão prontos e preparados, esperando o tempo oportuno para chegar e te entregar. Seja o que for, no plano material, no espiritual, no ministerial, no familiar, seja qual for. Se você crê nessa palavra, tome posse dela e não deixe ela escapar do teu coração, em nome de Jesus. Quando ele chega, ele já vai direto a Acabe, eles se encontram. E nós vimos o diálogo aqui, a partir do versículo de número, que nós lemos aqui do capítulo 18, versículo de número 15. E ele começa essa conversa com Elias, já chamando ele de quê? Perturbar. És tu? Porque ele nem conhecia. Você é insignificante para mim até o momento que você fez algo contra mim, amém? És tu, perturbador de Israel? E eu quero falar para você e já ministrar com autoridade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo sobre a tua vida. Que você seja um perturbador onde você for. Que você seja um perturbador do inferno. Que realmente as pessoas se incomodem com a sua presença. Que realmente a sua presença incomode, não por atos ou atitudes que não dignificam e nem glorificam o Deus que você serve, mas pelo homem e pela mulher de Deus que você é. Às vezes você não precisa, Eliana, abrir a sua boca no serviço, mas você já incomoda. Às vezes
Nós não precisamos nem proclamar Jesus, falar que é cristão evangélico. A pessoa já percebe, tu é crente, né? Já me acharam aqui. Na época que eu era da Assembleia, que eu usava saia e blusa, eu falava assim, é a roupa. Aí eu virei metodista, fiquei mais ou menos, já começo a usar calça comprida para trabalhar, já estou mais moderna, mais jovem, já fiquei loira, a la Beyoncé, coisa que na Assembleia não se podia, mas aqui pode. Louvado seja Deus. E aí, mesmo assim, parece que eu estou disfarçada, não? Mas reconhecem, porque uma palavra que sai da tua boca tem poder. Você pode estar atendendo o cliente mais miserável, pobre, cego, nu, que acha que você é um mero empregado dele, mas uma palavra, uma frase, alguma coisa que você faça para ele, abençoou a vida dele, ele sentiu virtude que veio de ti para ele. Porque dentro de nós há virtude. Num Deus abençoe, num muito obrigado. Em coisas simples há virtude. E quando Acabe chama ele de perturbador, ele disse, eu não perturbo. Quem perturba é você e a casa do teu pai. O que perturba a Deus é pecado não confessado, é iniquidade. O que perturba a Deus é aquilo que ele chega para o povo e diz, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Se vocês querem servir Baal, sirvam, sigam. Se vocês querem servir a Deus, sigam. Agora para de cochear em dois pensamentos. Para de se apelar a pecar. Porque Deus já está cansado desse crente que é dentro da igreja é uma coisa, põe a capa de crente de glória a Deus, muda a língua, o crentez, abaixa nele e ele fica crente pra caramba. E depois, quando ele está lá no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, ele nem sequer se lembra de Jesus, ele se transforma numa pessoa totalmente diferente. Participa de ministérios, ora aqui dentro, mas lá fora é uma pessoa insuportável. Não pratica o amor de Cristo, não pratica a paz. E se esquece o que está escrito em Hebreus 12:14. Quer ir para o céu? Diz assim, seguir a paz com... E a santificação sem a qual? Ah, minha filha, a santificação a gente busca. Agora seguir a paz com todos. Hein, doutor? Seguir a paz com todos, doutor. Com todas as demandas que a gente tem. Com o nosso reconhecimento. Porque a gente começa a se reconhecer no outro, a gente implica com o outro porque está se reconhecendo nele. E aí eu gosto de uma frase de um psicanalista chamado Lacan, que ele diz assim, qual que é a sua parcela de culpa na sua queixa? Porque a gente chega se queixando, porque meu marido, porque minha mulher, porque meu filho, porque isso, e ele pergunta, qual que é a sua participação na queixa? Porque ninguém erra sozinho. Então quando ele chega para o povo, ele diz, quem perturba é você, com seus costumes, com as suas orgias, com a sua sensualidade, com essa blasfêmia, com essa heresia que você trouxe para dentro do reinado, para dentro do povo de Deus. E ali ele faz um desafio, chama os seus profetas lá no Monte Carmelo, para me encontrar lá, porque é lá que nós vamos resolver essa situação. E quando ele vira para o povo, em seguida que ele fala isso, ele continua se achando sozinho. E ele fala, pelo amor de Deus, tem alguém aqui ainda que acredita em Deus, que possa me ajudar a consertar o altar, a pegar um bezerro para sacrifício? Escuta, ainda tem uns remanescentes, amém? No meio desse mundo louco ainda tem aqueles que servem a Deus de verdade e em espírito em verdade e com muita vontade de ser melhor. Porque a gente nunca vai deixar de ser pecador. O problema é a gente deixar de se arrepender do pecado. O problema é a gente achar que o pecado não é mais pecado. Virou pecadinho de estimação. E aí você nem confessa mais para Deus porque já está tão comum. É a chamada iniquidade. É aquele pecado que você nem acha que é pecado mais, tornou-se iniquidade na sua vida. Ele chega para o povo e acha que está sozinho. E aí ele vê que ele tem ajuda para reconstruir o altar. Tinha que ter toda aquela liturgia, porque Deus é, até a graça, Deus é totalmente cerimonialista. Ele é detalhista. Ele tinha dogmas, parâmetros, paradigmas, coisas para serem feitas conforme ele estabeleceu desde lá do Êxodo.
Então tinha que fazer o altar com 12 pedras, representando as 12 tribos. Tinha que ser um bezerro em perfeito estado, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Tinha que seguir todas as regras. O que estava fora da regra ali? Sacerdote. Onde tinha um sacerdote para fazer? Porque para se fazer sacrifício como profeta, ele não poderia fazer. Tinha que ter um sacerdote no meio daquele povo. E eu quero te dizer, você quer consertar o teu altar? Você quer voltar a sacrificar a Deus e ver o fogo de Deus descer sobre a tua vida? Não se preocupe que não vai faltar braços para te ajudar. Não vai faltar sacerdote para honrar o que você tem que fazer para Deus. Porque Ele vai providenciar tudo para você. A partir do momento que o teu e o meu coração nos dispormos a fazer a vontade dEle, a consertar o nosso altar e voltar a sacrificar, Deus vai facilitar tudo o que você precisa. É mão de obra? Clama para o dono da seara, porque é Ele que envia trabalhadores. É o que você precisa? Qual é a sua dificuldade? Não tem problema, mesmo que você se sinta sozinho e se ache sozinho, Deus ainda tem mãos para trabalhar para aqueles que nele esperam. Tem situações na minha e na tua vida que talvez precisa da mão de alguém, mas eu sou tão orgulhoso, eu sou tão orgulhosa que eu não consigo confessar para o meu irmão que eu preciso de ajuda. Eu não consigo pedir ajuda. E nós vemos o homem que teve a ousadia de falar que não vai chover, de encarar Acabe, de falar que ele não perturbava, que ele era o perturbado, de repente falando, alguém me ajuda. Isso mostra humildade. Isso mostra que para você ter a ousadia que um homem de Deus como esse teve, você tem que ter a capacidade de ser humilde e reconhecer que você não faz nada sozinho. Até porque Deus não deixa, porque senão o seu ego fica maior do que qualquer outra coisa. Você começa a se sentir demais. Empoderado demais. Então ali também era um tratar de Deus com aquele homem que tinha uma ousadia tremenda. E Deus trata em todas as nossas áreas. Deus não precisava de um profeta que se tornasse vaidoso. Porque quanto mais Deus nos usa, existe um comichão chamado vaidade, que começa a pegar em pastor, pregador, cantor. Em palestrante também está dando, toma cuidado, Lucas. Esse comichão chamado vaidade, porque ele retém o conhecimento, porque ele retém o microfone, porque ele detém algo. E Deus sabe muito bem como tratar. Deus não quer vaidade, porque a honra e a glória é de quem? Dele. Então, quando ele pede ajuda, o povo se prontifica a ajudar. Sobre os 450 profetas de Baal, não eram poucos. E a palavra diz, que nós lemos aqui, que eles comiam na mesa de quem? De Jezabel. Os profetas de Baal comiam na mesa de quem? Da rainha. Não era na casa da irmã Joana. Era na casa da rainha, na casa do rei. Não era em qualquer casa. Então ele fala, pega os profetas que comem na mesa de Jezabel e leva para o Monte Carmelo. O Deus que fazer descer fogo do céu é o Deus verdadeiro. Porque ele vira para um povo e fala, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? O que Deus tem que fazer para provar que Ele é Deus na tua vida? Apesar que Ele não precisa provar. Mas o amor dEle é tão grande, é tão incondicional que Ele não quer te perder. Se antes, isso foi antes do filho. Ele chegou ao extremo de dar o filho para morrer na cruz por mim e por você. Imagina o que Deus não faria por amor àquele povo. Ele simplesmente fala, então eu vou provar que eu sou Deus. Para o povo parar de cochear em dois pensamentos. Só que Deus tem suas maneiras de provar que é Deus na minha vida, na sua vida e na vida do irmão. Ele se manifesta da maneira que é necessária para cada um de nós individualmente. Porque alguns estão precisando do Deus de provisão, outros do Deus da salvação, outros do Deus da cura, e assim por diante ele vai se manifestar. Quando ele chega lá, monta o altar, ele manda jogar água no altar, e quando se montava o altar,
ficava um rego, literalmente em volta da pedra que ficava em cima, que era para quando tacasse fogo no holocausto, no bezerro, a gordura escorresse por ali e escoasse, para que Deus recebesse. E ele fala para os irmãos, joga água, molhou a lenha, joga mais uma vez, encharcou a lenha, o grau de dificuldade aumentou. Comece por vocês, porque eu não tenho dificuldade nenhuma em invocar o meu Deus. No momento certo e oportuno ele aparece. Eu não preciso de muito. Ele sabe o momento certo de aparecer e de se fazer presente na minha vida. Agora, o Deus de vocês, eu não sei como funciona. E começa 450 profetas de Baal a clamar, a fazer as rezas, as danças, as orgias. A palavra e alguns historiadores contam que os profetas se cortavam para dar sangue para Baal, para ver se Baal se manifestava. Passaram-se horas a fio, até eles se cansarem de não conseguir sequer proclamar mais nada para Baal, e Baal não se está lá o tourão, levaram o touro, bonitão, fertilidade e força, mas ele não fez. E aí o Elias, ele faz uma oração tão simples. Ele fala, Deus do céu, para que o teu nome seja honrado no meio dessa terra que o Senhor me levantou nesse dia, manda fogo do céu. E a palavra do Senhor diz que veio um fogo que lambeu o altar, consumiu o holocausto, e o povo se rende e fala, Deus verdadeiramente é o Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que está vindo algo tão tremendo e sobrenatural de Deus, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua finança, sobre o teu ministério, sobre a tua vida sentimental, familiar, tão tremenda, que as pessoas vão saber quem é o Deus verdadeiro que você serve. Se até o dia de hoje, você foi afrontado como o salmista, que perguntam para ele, onde está o teu Deus vai responder, e não é de qualquer jeito. Você vai ver Deus se manifestar de uma forma que vai ficar, não vai ter como ninguém enxergar, não vai ter como ninguém tapar os olhos, correr da notícia que vai acontecer na minha e na sua vida. Está vindo nas suas mãos aquilo que Deus te prometeu, porque a promessa, ela vem junto com uma coisa chamada garantia, e essa garantia não foi dada por homens. Essa garantia, ela foi dada por Deus. É a mesma coisa de você pegar um cheque em branco da pessoa que não tem números infinitamente no mundo que possa dizer o tamanho da fortuna dele. Ninguém pode mensurar Deus. Ninguém pode mensurar o tamanho do soberano. É como se ele estivesse dizendo para mim e para você, aguarde, confie, espere, descanse. Você já ouviu essas palavras hoje, sim ou não? Tem coisa divina vindo sobre a tua vida que nem você tem noção. Talvez você se esqueceu do que Deus te prometeu, mas Ele não. Depois que isso acontece, Elias tem a direção, e agora ele não tem só meia dúzia de crentes para ajudar a montar as pedras, não. Ele tem um povo, ele tem uma nação do lado dele. Então o que acontece? Ele fala, agora vamos matar todos. Leva para a beira de um rio, e todos os profetas, sem sobrar nenhum, foram matados a fio de espada pelo povo. Não foi por Elias, foi pelo povo. Enquanto isso, ele chega para Acabe e marca o encontro. Pode subir para lá, porque vai vir uma chuva abundante. Escuta, quantos anos fazia que não caiu uma gotinha d'água em Israel? De repente, o mesmo homem que fala que não ia chover, fala, vai cair uma chuva abundante. Tira a roupa do varal. Fecha a janela. E o sol está de rachar, céu de brigadeiro lá fora. Mas está vindo uma chuva. E o que você vê? Nada. Sobe lá no monte de novo. O que você vê? Nada, está céu de brigadeiro, o negócio está feio. Para com isso, Elias. Sobe de novo. 7 vezes, o número da perfeição. E quando o moço volta, ele pergunta, o que você viu? Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Escuta, uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem já é suficiente para você?
é suficiente para você? Porque para aquele homem, na ousadia do Senhor, ele falou assim: então desce e avisa Acabe que vai chover. O sinal que Deus pode estar dando é pequeno para você. Mas o que não pode ser pequeno é a sua fé. O que não pode ser pequeno é a sua convicção de que Deus está trabalhando. O que não pode ser pequeno é a sua convicção do tamanho do Deus que você serve, que Ele não precisa de muito para fazer. Sim ou não? 5 pães e 2 peixinhos é suficiente. Não precisa de muito. Viu a nuvem do tamanho da mão de um? Choveu. Quando Acabe chega em casa, lembra que ele era o homem submisso à mulher? Jezabel estava lá se arrumando toda, se embelezando. Penso eu, conjecturando puramente, amém? Diz eu, não a Bíblia. E aí chega Acabe e conta para ela o que sucedeu. Você sabe o que Elias fez? O miserável pecador apareceu, me afrontou, me chamou de perturbador de Israel, xingou a casa do meu pai, mandou subir com os seus profetas, matou tudo e ainda está fazendo chover. Para quem estava numa caverninha, para quem estava na casa de uma viuvinha que ia morrer com os gavetinhos e o último bolo. Ninguém sabe quem você é. Eu olho para você, eu não consigo mensurar o que Deus tem na tua vida. Mas pelos olhos espirituais eu posso ter uma certeza e uma convicção de dizer que Deus está fazendo algo na sua vida e irá fazer ainda maior através da sua vida, para a glória do nome dEle. Jezabel fica feroz e ela fala: amanhã até esse horário eu vou mandar matar esse homem. O que ele fez com os meus profetas eu vou fazer com ele. Dessa vez Deus não fala para Elias fugir. Deus não fala. Mas quando chega a notícia de que estava vindo o exército, ele corre. Escuta, quem já apanhou, meu filho, sabe como é que funciona esse negócio. Quem já foi perseguido uma vez, quando vê a menor, você enxerga a distância quando vê um problema. Falei, porque eu vou trocar de caminho, que eu já sei do que vem ali. Sim ou não? A gente vai ficando calejada, Divaldo, não é verdade? A gente vai ficando calejada, a gente já sabe o que é tribulação, a gente já sabe quem que são os afrontosos, os filhos, de Belial. A gente já reconhece de longe os afrontosos e aquelas pessoas que a gente sabe que na hora de ser sal e luz, ele é mais sal do que luz, salgado pra caramba, batizado no vinagre, azedo que só a glória, parece que não quer ir para o mesmo céu que a gente, não sei, parece que o céu dele é melhor, maior, tem mais ar-condicionado, não sei, mas a gente já conhece esse tipo de gente, a gente já fica, ali eu não vou não. E foi exatamente o que o homem chamado Elias, ousado do jeito que é, pega o moço dele, sai para fora da onde é o reinado de Acabe, vai para uma cidade onde não é domínio de Acabe, dispensa o seu moço e anda a noite inteira e encontra no meio do deserto um zimbro, uma árvore grande e frondosa que só dá no meio do deserto, até porque era a única que sobrevivia àquele tipo de clima. E ele senta debaixo daquele zimbro e ele faz o quê? Uma oração bem pentecostal? Oh, glória, aleluia. O que ele faz? Ele pede a morte. Escuta, você pode ser o servo mais fervoroso de oração. Você pode ser o homem mais usado por Deus nesse tempo. Você pode ser a mulher que ora e Deus responde com uma presteza, que glória a Deus por isso. Mas chega um momento que a gente cansa. Chega um momento que você cansa das perseguições. Você cansa. E ali, ele pede para morrer. E aí eu vou perguntar ao psicólogo, ele queria morrer, psicólogo? Se ele quisesse morrer, ele tinha ficado onde? Ele tinha esperado Jezabel, não é não? Ele quer morrer, não é isso? Esperasse Jezabel, ia morrer rapidinho. Mas ele foge, vai para debaixo de um pé de zimbro e fala, eu quero morrer, quer nada. É isso que acontece na depressão. Você acha que não tem força para mais nada. Você esquece de quem você é, dos feitos que você fez, de até onde você chegou, sozinho, com a ajuda de Deus ou com a ajuda de alguém. Mas ele senta e ele fala, me mata, Deus. Me mata, porque tudo que eu fiz pelo Senhor, de novo perseguido, de novo a história se repete. E como todo depressivo tem um sono, porque é uma fuga.
Depressivo tem um sono que é uma coisa fantástica, porque ele entra no sono profundo, e no que ele dorme, ele é chacoalhado por alguém. Pss, ei, pss, ei. E quando ele acorda, não era mais corvo, era anjo. Escuta, as provas que você está passando estão ficando mais apertadas, eu sei, mas é porque você vai ter experiências que você nunca teve com Deus. Não é mais corvo que vai trazer o pão e a carne para você e a água, vai ser os próprios anjos do Senhor, porque o seu nível de intimidade está mudando. O anjo acorda ele, e na cabeça dele já tinha um pão quente, uma água fresca, ele come e volta à dor. Na segunda vez vem um anjo de novo, acorda ele com pão, água fresca, e aí ele pensa que ele vai voltar o quê? Dormir. E o anjo fala, não, esse alimento que eu estou te dando agora vai ser para uma caminhada muito longa, 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe. Escuta, e eu já estou encaminhando para o final dessa mensagem, e eu creio em Deus e peço a graça do Espírito que você esteja entendendo o que Deus está falando. O seu alvo é Horebe. No meio do caminho tem Acabe, no meio do caminho tem profetas de Baal, no meio do caminho tem crente que é meia boca, no meio do caminho tem aqueles que te perseguem, no meio do caminho tem sacerdote que não está fazendo a função dele, no meio do caminho tem Jezabel te perseguindo, no meio do caminho tem fuga, mas eu vou te dizer, o teu alvo é o Horebe. Você não pode esquecer para onde você está indo, para onde Deus te tirou. Ele está falando aqui comigo, lembra ao meu povo a promessa que eu tenho, porque tem pessoas que estão desanimadas, porque esqueceu, não de que eu sou Deus, mas esqueceu do que eu prometi. Lembra do alvo, visualiza o Horebe e agora, visualiza o Horebe que Deus tem para você. Esse Horebe pode ser uma família, pode ser um ministério, pode ser um trabalho, pode ser algo que você tem buscado em Deus. Esse é o seu foco, e Ele vai te levar até lá, custe o que custar. Se Ele tiver que te carregar, se você tiver que cair na depressão, e Ele tiver que te tratar de qualquer forma, Ele vai te levar até lá. Ele dá uma injeção de ânimo àquele homem, que ele caminha mesmo os 40 dias e 40 noites e chega lá. Só que ele chega até lá, e sabe o que acontece? Ele entra para dentro de uma caverna. Na primeira noite que ele está lá dentro, sabe o que dizem para ele? Ele ouve uma voz dizer para ele, Elias, o que você está fazendo na caverna? Tem gente na caverna aqui nessa noite, e Deus está dizendo sutilmente para você, o que você está fazendo na caverna? Você sabe qual que é o problema de nós crentes? É que a gente acha que Deus sempre vai agir da mesma forma na nossa vida. Da outra vez, quando ele fugiu, Deus não mandou ele para uma caverna? Aí o nosso doutor sabe que a gente fica com a mente meio que treinada para fazer a mesma coisa, a sobrevivência. Vou para uma caverna. Deus não precisa agir duas vezes da mesma forma na minha e na tua vida. E Deus manda um recado para o teu coração, receba, se você for inteligente e cheio da graça e do Espírito de Deus. Deus vai agir de forma diferente na tua vida. Deus está agindo de um jeito diferente na tua vida, Lucas. Deus está agindo de uma forma diferente na tua vida, igreja. Deus está trabalhando de uma forma que irá te surpreender. E aí, quando ele ouve a voz, vem um terremoto, ou melhor, vem um vento primeiro. O vento é tão impetuoso que fende uma rocha pela força do vento. E Deus não estava no vento. Vem o terremoto, abala as estruturas. E ele continua onde, gente? Aonde que ele está? Vem o terremoto, abala as estruturas e ele permanece lá dentro e Deus não estava no. Aí de repente vem fogo, porque ele conhecia o Deus do fogo, amém? O Deus do fogo é comigo mesmo. Quer mandar fogo na seara dos filisteus? Quer mandar fogo nos Baal? Quer mandar fogo na Jezabel? Estamos juntos. Eu conheço o Deus do fogo. E aí vem o fogo e Deus não está no. De repente a palavra do Senhor diz que vem uma voz doce e suave como uma brisa. E faz novamente a pergunta para ele. O que você está fazendo na caverna, Elias? E eu amei a colocação que o Antônio Lucas colocou aqui. A gente acha que Deus tem que agir no estrondo. A gente planeja, mentaliza formas de Deus trabalhar, sim ou não.
E tem hora que a gente faz propósitos totalmente estranhos. Porque se for assim, se Deus fizer assado, se essa flor pegar fogo, mudar de cor agora, é porque Deus está querendo que eu faça. E às vezes Deus está numa brisa tão suave, dizendo: sai da caverna que eu quero conversar com você. Sai da caverna que eu quero te apresentar o que eu tenho para você. Sai da caverna, porque o teu lugar não é caverna. Você não tem que se esconder mais. E a partir dali, quando Elias sai da caverna, simplesmente ele tem uma conversa com Deus. E Deus ordena ele a subir até uma cidade e ungir 2 reis e procurar Eliseu para substituí-lo. Ele pediu a morte, mas não era o tempo de morrer. O tempo dele ser trasladado, não pela carruagem, tá, irmãos? Carruagem de fogo é lá nos Penteca. Na Bíblia diz que foi no redemoinho, amém? Ascendeu ao céu pelo redemoinho. Não foi na carruagem, foi no redemoinho. Elias não provou a morte. Para quem pediu a morte, ele não provou a morte. Ele vai lá e unge Jeú a rei, unge o outro rei, e chama Eliseu e estende a sua capa. E eu quero te dizer que naquele exato momento, quando ele sai da caverna, Deus estava dizendo para ele: eu estou mudando a história da tua vida. As perseguições acabaram, meu querido. Chega desse negócio de afrontar e ser afrontado. Chega desse negócio de ter que ficar consertando o povo que não quer nada com nada. Chega desse negócio de sofrer as perseguições, porque eu tenho algo novo para a tua vida. Eu estou mudando o teu ministério. Você agora não está mais retido a somente pregar em Israel. Eu tenho multidões, eu tenho vastidão de lugares para que você passe e meu nome seja glorificado. E não vai dar tempo de falar dos oito milagres que esse homem cometeu de forma maravilhosa. Escuta, Deus está falando para a igreja nessa noite: eu continuo trabalhando, mas não me procure no terremoto, não me procure no vento, não me procure no fogo, porque eu estou trabalhando em silêncio, com amor, com cuidado e com delicadeza. Eu estou trabalhando nos detalhes, Silvia. Eu estou trabalhando nos detalhes da tua bênção sobre a tua vida, sobre a tua cura, sobre a porta que você necessita, sobre o seu ministério, seja qual for a sua demanda, o seu pedido, a sua necessidade nessa noite. O que Deus está te dizendo é o seguinte: eu estou mudando, eu estou cambiando, eu estou fazendo diferente na tua vida e todos verão. Aleluia! Vocês não entenderam. Deus está dizendo: eu estou mudando histórias, eu estou mudando caminhos, eu estou mudando destinos, porque Ele é o grande eu sou. Agora, em nome de Jesus, nós estamos aqui numa igreja que precisamos reconhecer a nossa debilidade e o nosso estado, porque quando nós reconhecemos o nosso estado é mais fácil para Deus trabalhar. Quem se identificou com a palavra nessa noite, em nome de Jesus? Deus falou com você de alguma maneira. Uma palavra tão simples e tão conhecida, uma pregadora tão mequetrefe. Mas Deus sabe exatamente o que você precisava ouvir hoje. Mas existe uma unção sobre esse lugar, onde Deus trouxe graça e unção sobre este lugar, para que haja algo especial na minha e na tua vida. E essa unção não está sobre a vida da Eliane, da igreja metodista, dos obreiros dessa casa. Essa unção está sobre a igreja, porque é a igreja que é soberana, porque ela é Cristo, representa o corpo. Então eu quero, para aquelas pessoas que o Espírito Santo tocar o coração, eu quero que você venha até aqui à frente, porque Deus tem algo mais para te entregar nessa noite. Talvez um renovo espiritual que você esteja precisando, carecendo. Sabe aquele alimento para caminhar 40 dias e 40 noites? Está aqui no altar. Sabe aquele alimento que você está achando que vai morrer aí nesse deserto, debaixo desse pé de zimbro? Sabe aquele toque do anjo? Está aqui no altar te esperando. Sabe aquela palavra do Senhor dizendo: escuta, sai da caverna, eu não estou te escondendo mais. Não é mais tempo de você se esconder, porque eu tenho algo novo para a tua vida. Se prepare, porque tem algo novo na tua vida. Vem até aqui à frente,
Porque o que você vai receber nessa noite é particular e íntimo, é teu. E só vai ser entregue se você acreditar e vir aqui na frente. Vai receber o toque do anjo, vai receber o alimento, vai receber a provisão, vai receber ajuda para reconstruir o altar, vai receber ajuda e vai saber que não está sozinho, que não está sozinha, vai receber ajuda do céu, vai receber toque de anjo, vai receber comida espiritual, vai receber, porque Deus está aqui para dizer: eu não vou deixar ninguém perecer, eu não vou deixar ninguém te tocar, ninguém vai te matar, ninguém vai te perseguir mais, porque eu sou o Deus que quebra o jugo e despedaço a lança. Eu sou o Deus que trago a existência sobre a tua vida, algo que você nunca imaginou, mas Ele sabe que você precisa. Eu sou o Deus que te fortaleço, eu sou o Deus que te dou graça e sabedoria, eu sou o Deus que faço você segurar na mão para continuar na caminhada. Não pare, porque está tão perto de vocês o que Deus tem para fazer, que você precisa ter força. Você é a força dele quando ele não tem, ele ser a tua força quando você não tem. Deus, eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando em vida de jovens, homens, mulheres e idosos. É tempo de Deus transbordar. E eu queria, em nome de Jesus, pedir o ministério de oração, os diáconos, os estudantes, que eu esqueci o nome agora, meu pai, seminaristas que estiverem aqui na igreja, que me ajudem a orar, que me ajudem a abraçar a esse povo, que Deus use o ministério de louvor com toda a graça e unção como sempre tem usado, porque Deus está trabalhando e está fazendo, e para a glória e honra do nome dele. Eu estou vendo crianças, eu estou vendo adolescentes se rendendo na presença, porque querem algo diferente. Eu estou vendo homens e mulheres maduros diante da presença dele no altar. Eu estou vendo gente dizendo: eu preciso de pão, eu preciso do toque desse anjo.
Continue em oração em nome de Jesus. Continue em oração. Compreenda aquilo que Deus está fazendo. Nós estouramos um pouco o horário, mas cremos que em tudo Deus tem um propósito. O Senhor está fazendo algo aqui no altar. Em nome de Jesus. Ó Deus, frutifica o que aqui foi ministrado no coração da tua igreja. Que venha a dar 30, 60, 90, 100 por um. Que haja frutos neste lugar. Que aquilo que aqui foi ministrado, que haja, ó Pai, a verdade do teu evangelho sendo frutífera no coração do teu povo, em nome de Jesus. Que vivamos um tempo, ó Deus, onde saiamos da caverna, porque tu não és um Deus que nos trata lá dentro, muitas vezes sim, mas não é lá. O que foi ministrado, que a gente saia da caverna, olhe para as estrelas e reconheçamos que há um mundo ainda para ser vencido, em nome de Jesus. Oh Deus, que reconheçamos o Deus da brisa suave. Tua palavra diz que a sabedoria está nas esquinas, dizendo: ei louco, me escutai. Que reconheçamos o Deus da simplicidade do dia a dia, da simplicidade do abraço, da simplicidade do toque, da oração, da simplicidade das coisas que acontecem no nosso dia, em nome de Jesus. Amém.